É, Olá, tudo bem? Nós iremos tratar agora na aula 5 sobre resolução de exercícios envolvendo razões trigonométricas num triângulo retângulo e logaritmos. Então, primeira questão, problema seria essa, que diz o seguinte: a figura abaixo representa um avião que decolou sobre um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nessa situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância de 8.000 metros? Aqui nós temos o esquema dessa situação problema, onde o avião parte desse ponto O, que a gente pode chamar de origem, né, a uma certa distância de 8 metros. Aí ele quer saber qual é essa altura dessa distância aqui até o chão, que a gente pode chamar de H, sendo que ele faz um ângulo com o chão de 40 graus. E ele dá os seguintes dados: o seno de 5 graus, o cosseno, a tangente e a raiz de 2, que é 1,41. Bom, com isso a gente primeiro aplica a relação trigonométrica do seno de 40 graus. Por que a gente aplica essa relação? Porque a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, vocês conseguem ver que esse esquema aqui é um triângulo, onde esse ângulo aqui é de 90 graus, e também é conhecido como ângulo reto. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, então a gente pode aplicar as razões trigonométricas, na qual é mais vantajoso e eficiente para a gente aplicar o seno de 40 graus, que é o cateto oposto, que é o H, que a gente quer, dividido por 8.000, que é a hipotenusa. Só que esse seno de 40 graus a gente não sabe. Então a gente deve utilizar aqui uma identidade trigonométrica, que é a seguinte: o seno da diferença de arcos. O seno de A menos B, que é igual a seno de A vezes o cosseno de B menos o seno de B vezes o cosseno de A. Quem é A para gente é 45 graus e B é 5 graus, pois 45 menos 5 dá 40 graus. Então a gente só substitui, no lugar de A coloca 45, no lugar de B coloca 5. E a gente vai ter isso aqui: 45 menos 5 graus igual a seno de 45 vezes o cosseno de 5 graus, menos o seno de 5 graus vezes o cosseno de 45. Substituindo os valores, a gente tem isso aqui. O seno de 45, como é um ângulo notável, nós sabemos que é a raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 5 ele deu 0,9, menos 0,08, que é o seno de 5, vezes o cosseno de 45 graus, que também a gente sabe que é a raiz de 2 sobre 2. Então, como ele deu o valor da raiz de 2, que é 1,41, é só substituir. Aí divide por 2, multiplica por 0,9 menos 0,08 vezes 1,041 dividido por 2. E aí a gente faz a divisão, dá isso aqui, aproximada, né? Porque essa divisão aqui de 1,41 dividido por 2 não é uma divisão exata, né? Vai ter uma dízima periódica, então a gente pode arredondar para uma casa, duas, três casas decimais. Então, realizando esse cálculo aqui, a gente encontraria o seno de 40 graus. Então, o seno de 40 graus vai ser igual a 0,745 aproximado. Como a gente já achou o seno de 40 graus,
a gente volta para essa equação aqui e encontra h, substituindo o valor de seno de 40 graus. Então, a gente vai ter o seguinte: 0,745 vai ser igual a h vezes 8.000. Então, h vai ser igual, está dividindo aqui, passa multiplicando, 0,745 vezes 8.000. Então, h vai ser igual a 5.960 metros. A nossa próxima questão diz o seguinte: para uma feira de ciências, um grupo de estudantes resolveu construir uma maquete de uma casa conforme um esquema abaixo. O telhado será feito com uma placa de isopor de 2 metros de comprimento que será dividida ao meio para fazer duas partes do telhado. Sabendo que o telhado será feito segundo um ângulo de 55 graus, calcule a medida x da largura da casa. Calcule a medida x da largura da casa. Dados. Aqui ele dá alguns dados. Seno de 5 graus é 0,08, cosseno 0,9, tangente de 5 é 0,08 e a raiz de 2 é 1,41. Com isso, nós temos o seguinte esquema. Ele quer o valor de x. Então, a gente analisa como a gente pode fazer para encontrar esse valor de x. Note que se a gente traçar uma reta aqui, dividindo esse ângulo aqui ao meio, a gente vai ter um ângulo de 90 graus aqui. Então, aqui é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar razões trigonométricas para determinar o valor de x. Lembrando que essa distância daqui para cá, ou essa medida, ela vale 1, pois o telhado de isopor vale 2 metros. Então, é 1 aqui, e ele foi dividido ao meio, então é 1 aqui e 1 aqui, 1 metro. Assim, nós podemos resolver achar esse valor de x aqui. Aqui é x dividido por 2. Por quê? Porque é a metade de x. Então, daqui para cá é x dividido por 2. Daqui para cá é x dividido por 2. Certo? Eu poderia calcular o cosseno de 55 graus e dividir ele, calcular o cosseno de 55 graus e encontrar o valor de x. Ou poderia determinar esse ângulo aqui, que é 35 graus, calcular o seno dele e assim achar o valor de x. Eu vou fazer em função desse ângulo de 35 graus. Por quê? Porque anteriormente a gente resolveu uma questão que envolvia a identidade trigonométrica da diferença de arcos. E era o seno da diferença de arcos. Aqui a gente vai ter o seno da soma de arcos. Por que o seno da soma de arcos? Porque para mim achar esse seno de 35, reparem aqui que ele não deu, só deu de 5 graus e o cosseno de 5. Eu preciso somar, fazer alguma soma com um ângulo que eu conheço, mais esse 5 aqui para poder chegar no 35. E qual é o ângulo que a gente conhece, que é notável? É o ângulo de 30 graus. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai aplicar uma identidade trigonométrica do seno de 30 graus mais 5 graus. Sabemos que 30 graus mais 5 graus dá 35, que é o ângulo que a gente almeja aqui, calcular o seno dele. Então, aplicando a identidade trigonométrica, que diz o seguinte, que o seno da soma de arcos, de ângulos, né,
é igual ao seno de 30 graus vezes o cosseno de 5 graus mais o seno de 5 vezes o cosseno de 30. Como o seno de 30 a gente sabe, e o cosseno de 5 também, assim como o seno de 5 e o cosseno de 30 graus, é só substituir os valores e encontrar o seno de 35 graus. Substituindo aqui os valores, o seno de 30 graus é meio, vezes o cosseno de 5 que ele deu, que é 0,9, mais o seno de 5 graus que ele deu, que é 0,08, vezes o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Realizando esse cálculo, nós temos que o seno de 30 graus vai ser igual a 0,5735 aproximadamente. Tá, como a gente já encontrou o seno de 35, a gente pode aplicar agora a razão trigonométrica, que é o seno de 35 graus é igual a cateto oposto a ele, né? Aqui, que é x sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, isso aqui vai ser igual ao seno de 35 graus igual a divisão de frações, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. X sobre 2 vezes 1 sobre 1. Isso aqui tudo vai dar 1. Então, a gente vai ter que x vai ser igual. O 2 está dividindo x, então ele passa multiplicando o seno de 35. Então, fica 2 vezes o seno de 35 graus. X vai ser igual a 2 vezes 0,5735, que é o seno de 35 graus. Então, x vai ser igual a 1,147 metros. Esse é o valor de x que corresponde à largura da casa do problema. Aqui nós temos a terceira questão, que diz o seguinte: para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$5.000 para pagar as prestações. Dispõe de no máximo R$400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações T, segundo a fórmula. Se necessário, utilize 0,05 como aproximação para o log de 1,013 e o log de 400 na base 10 é aproximadamente 2,602 e o de 335 é 2,525. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é. Essa questão basta a gente utilizar essa fórmula aqui que ele deu, que é de parcelas. No lugar de P colocar 400 e no lugar de igual a gente coloca o sinal de menor ou igual. Então a gente vai ter a seguinte questão. A gente vai ter essa desigualdade aqui, onde a gente pretende calcular esse T, que é um número de parcelas mínimas. Sendo assim, a gente vai ter que resolver essa inequação aqui. Aí, para resolver isso, basta encarar esse sinal de menor ou igual como sendo um sinal de igual e realizar
as operações como se fosse uma equação normal. Vamos fazer da seguinte forma. Aqui a gente multiplica cruzado 400 por 1,013t menos 1. E essa parte aqui de cima a gente multiplica por 1 aqui. Vai ficar assim. E aqui a gente vai aplicar a distributiva, multiplicar 400 por esse, 400 por menos 1. E aqui a gente multiplica 5.000 por 0,013. Então a gente vai ter 400 vezes 1,013t menos 400, que vai ser menor ou igual 5.000 vezes 0,013 é igual a 65. Vezes 1,0113t. Aí a gente isola esse 400, joga para lá. E esse aqui, como ele está multiplicando pelo 1,03 elevado a t, como esse aqui, a gente deixa os dois no mesmo lado da desigualdade. Então fica 400 vezes 1,0113t menos 65 vezes 1,0113t menor ou igual a 400. Como aqui está negativo, né? 400 vem para cá positivo. Aí a gente bota em evidência 1,013 porque tem nos dois membros da subtração. Então fica 1,013 elevado a t multiplicado por 400 menos 65 menor ou igual a 400. Isso aqui dá 335. Então teremos 335 vezes 1,0113t menor ou igual a 400. Agora é só a gente aplicar logaritmo em ambos os lados na base 10. Fica log de 335 vezes 1,0113t menor ou igual que o log de 400. Aí aqui a gente aplica a propriedade de logaritmo do produto, onde o log do produto é igual à soma dos logs. Então fica o log de 335 mais o log de 1,0113 elevado a t menor ou igual que o log de 400. No início da questão ele dá o log de 335 e o log de 400. Então a gente pode substituir logo os valores aqui, onde o de 335 vale 2,525 mais o log de 1,0113t menor ou igual que 2,602, que é o log de 400. Daí nós isolamos esse log aqui, fica log de 1,013 elevado a t menor ou igual a 2,602 menos 2,525. Esse aqui está positivo, mas ele vem para cá negativo.
Aí aqui a gente aplica outra propriedade. Aqui a gente aplica a propriedade de potência, onde isso aqui vai ser igual a t vezes o log de 1,03 menor ou igual que essa subtração aqui, que dá 0,077. Aí aqui tá multiplicando, passa dividindo. Então t vai ser menor ou igual que 0,077 dividido. Quanto é que vale esse log? Ele tinha dado 0,005. Então t vai ser menor ou igual. Quanto é que dá essa divisão? Então t vai ser menor ou igual que 15,04. Aqui a quarta e última questão vai apresentar o seguinte: admita que a ordem de grandeza de uma medida x é uma potência de base 10 com o expoente n inteiro para x maior ou igual que 10 elevado a n menos meio e menor ou igual que 10 elevado a n mais meio. Considere que o terremoto tenha liberado uma energia em joules, cujo valor é log de E na base 10 equivale a 15,3. A ordem de grandeza de E em joule é. Aqui a gente precisa aplicar a definição formal de logaritmo na seguinte questão: no log de E na base 10 é igual a 15,13. Se, somente se dez elevado a 15,13 for igual a E. Sendo assim, nós consideramos a seguinte desigualdade: 10 no lugar de n a gente vai colocar 15,3. 15,3 menos meio ser menor ou igual que x, que vai ser menor ou igual que 10 elevado a 15,3 mais meio. Aí a gente resolve essa desigualdade da seguinte forma: é 15,3 menos meio vai dar 10 elevado a, vai dar 14,8, menor ou igual que x, que vai ser menor ou igual que 10 elevado a 15,8, que é 15,3 mais meio, que dá 15,8. Aqui a gente nota que a ordem de grandeza tem que ser elevado, tem que ser de potência de base 10 e tem que estar entre 15,8 e 14,8, sendo que o expoente n tem que ser um número inteiro. Logo, a única resposta para a ordem de grandeza pretendida é 10,15. Que deve ser o valor de E. Assim a gente chega à solução do problema.